Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Batista e estamos começando mais uma aula para você, tá certo? Meu aluno do 7º ano e do 6º ano de artes, tá? A aula hoje é um pouquinho diferente. Você vê, eu não estou no computador, né? Estou lá no meu quarto, decidi mudar um pouco o cenário, tá? Para a gente fazer uma coisa um pouco diferente, tá? E nós vamos falar um pouco hoje sobre a nossa pátria, o Brasil. Nós sabemos que agora, dia 7 de setembro, hoje é dia 1º de setembro, dia 7 de setembro é o dia da independência do Brasil. E eu quero conversar um pouquinho com vocês para falar um pouco sobre pátria, sobre patriotismo, tá bom? Você ter um amor pela pátria e nós entendermos por que o Brasil se tornou uma nação, tá bom? Primeiro ponto é esse. Então vamos lá, vamos começar do começo. O começo é quando? O começo é quando o Brasil ele é descoberto por Portugal, certo? E se torna uma colônia de Portugal, lá em 1500, tá? Poucos anos antes, Cristóvão Colombo tinha descoberto a América, tá? Então o que acontece? Nesse descobrimento da América, todo mundo queria viajar, todo mundo queria descobrir um novo continente, certo? Cristóvão Colombo com a Espanha, tá? Mas também saíram grandes barcos, né? Da Inglaterra, de Portugal. E o que acontece? As caravelas, certo? Chegaram ao Brasil, descobriram o Brasil, papapá e tudo mais. E o Brasil foi se desenvolvendo sob o jugo de Portugal. Como assim sob o jugo de Portugal? O Brasil era colônia, tá? E como colônia, quem mandava na colônia, certo? Era, no caso, Portugal, no caso, na colônia no Brasil. E o que acontecia? Todos os bens do Brasil eram enviados para Portugal. Então o Brasil era subdesenvolvido. Hoje ainda é, né? Mas naquela época era muito mais. Porque o único comércio que o Brasil poderia fazer era com Portugal. Tá bom? Aí o que acontece? Vai se passando um tempo, e vai se passando, mudando os reis e tudo mais, até chegar em Dom João VI, né? Que foi o que veio para o Brasil. Ele veio para o Brasil porque o que aconteceu? A França, tá? Ele invadiu Portugal e a corte real portuguesa só tinha uma escolha: ou se rendia à França e a França ia tomar conta de tudo, ou então eles pegavam e fugiam para o Brasil. E eles fugiram. Toda a corte real portuguesa fugiu para o Brasil. E no caso, aí foi que eles se começaram a pensar e ver direitinho e se instalaram no Rio de Janeiro. Tanto que até 1950 e tanto, né, eu não sou professor de história para falar a data certinho, quando Juscelino Kubitschek construiu Brasília do zero, a sede brasileira, a capital brasileira era o Rio de Janeiro, tá? Tanto que você for ver os palácios que tem no Rio de Janeiro, são coisas maravilhosas, né? Principalmente o Palácio do Governador, é muito bonito, porque era onde o Dom João ficava. Só que, depois de um tempo, tá? Eu tô tentando lembrar o nome do francês, cara, que tomou Portugal, mas enfim, se eu me lembrar eu falo, não tô lembrado agora. Mas o que acontece? Dom João, num certo período, ele teve que voltar a Portugal. Porque ou ele voltava para Portugal ou ele perdia a coroa. Porque os portugueses queriam que a sede fosse em Portugal e não estivesse no Brasil. No caso, eles vieram para o Brasil era colônia. Porém, quando eles vieram para cá, o Brasil começou a ser sede, tá? Então, depois que passou tudo isso, a questão dos franceses e tudo mais, o que aconteceu? Dom João teve que voltar com a corte todinha para, no caso, Portugal, tá? Mas o que aconteceu? A partir daí, ele pensou, cara, eu vou para lá, mas o Brasil vai ficar sozinho, a galera vai ficar meio ruim, a galera já tava dando uma chiada já, não tava gostando muito da questão deles estarem, tá? Indo embora e o Brasil ficar sem nada. Então falaram, ó, deixa Dom Pedro. Na época não era Dom Pedro, era Pedro, tá? Deixa Pedro aí, tá? Porque
no caso, a gente precisa que, no caso, o Brasil, tá? Tem alguém tomando conta. Então, Dom Pedro, que na época era só Pedro, se tornou príncipe regente. Então, ele regia o Brasil, tá bom? E Dom João voltou, como rei de Portugal, voltou para Portugal. Só que daí, quando eles vieram para cá, aconteceu algumas mudanças. Porque eles abriram portos, porque como a corte estava aqui, eles precisavam que viesse coisa de fora, coisa mais chique e tudo mais. Então, eles mandaram abrir os portos, infraestrutura, arrumar a cidade do Rio de Janeiro, porque a corte são pessoas nobres que têm muito dinheiro. E eles não queriam andar em terra, eles queriam iluminação. Então, isso deu uma arrumada boa, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Mas o que acontece? Depois que volta para lá, Dom Pedro fica aqui, até que Dom João morre, tá? E Dom Pedro teve que escolher, ou ele voltava para Portugal, ou ele ficava no Brasil, tá? Mas o que é que aconteceu? Todo mundo foi pedir, principalmente Bonifácio, que era ali o braço direito de Dom Pedro, né? Ele pediu para Dom Pedro ficar, porque o povo brasileiro queria que ficasse. Então, no caso, Dom Pedro chegou e disse, não, eu fico. E ficou conhecido como Dia do Fico. Eu estou resumindo muito, você vai ver isso em história, né? Eu estou só resumindo para a gente entender como é que foi feito, no caso, a independência, como é que se trouxe a independência do Brasil, tá? Então, pouco tempo depois, não vou falar datas porque eu não me recordo de datas corretamente, tá? Para não falar nada errado, eu só estou contando um linear da história para nós entendermos. O que acontece? Dom Pedro, tá? Ele recebeu uma carta. Na verdade, ele não recebeu. Quem recebeu foi a sua esposa, Maria Leopoldina, se eu não me engano, e José Bonifácio, que era o seu braço direito. Porque Dom Pedro ele tinha de resolver umas treta que estava acontecendo na cidade de Santos. E o que acontece? Chegou uma carta de Portugal, quando eles abriram para ler a carta, dizia assim, ó, Portugal dizia, olha, Dom Pedro quis voltar. Então, ele não tem mais poder nenhum, nenhuma lei que ele fez foi, no caso, dada como legal, ele não tem mais poder nenhum, ele não é mais príncipe regente do Brasil, porque ele não quis voltar para Portugal. Tá? Então, o que acontece nisso tudo? Eles escrevem para Dom Pedro e mandam um mensageiro lá chegar o mais rápido de Dom Pedro. E no caso, depois disso tudo, Dom Pedro ele foi para Santos, aí voltou para São Paulo. Quando chegou em São Paulo, o mensageiro chega e entrega para Dom Pedro, né? A margem do Ipiranga, muitos aí que tem aquelas histórias engraçadinhas, tá? Que diz que Dom Pedro tava com dor de barriga porque tinha comido uma comida ruinzinha lá em Santos e ele parou na beira do rio ali para evacuar, né? E já era a 8ª, 9ª, 10ª vez que ele fazia isso e as histórias ficam descruzadas. Mas o que acontece? Ele tinha parado naquele instante ali e ele recebeu a carta de Portugal com uma carta escrita por Leopoldina e Bonifácio, tá? Dizendo, a carta de Portugal dizia, como já falei, e aqui Bonifácio era praticamente uma termo de independência. Aí o que aconteceu? Dom Pedro disse, cara, eu vou perder todos os meus poderes aqui, a única alternativa que eu tenho é a independência. Aí assim a história diverge um pouquinho, porque o que ficou famoso é independência ou morte, né? Mas na verdade não se sabe se foi isso que ele falou em si. Alguns falaram, outros não, mas fica bonito, independência ou morte, enfim. A margens do rio Ipiranga. Lá em São Paulo tem até um monumento que foi construído acerca disso. Mas o que acontece? O vínculo nesse momento com Portugal, ele foi quebrado, só que Portugal vai saber depois, tá? Mas o problema foi dentro da nação, porque a nação teve pessoas que eram a favor de Portugal, teve pessoas que eram a favor de um Brasil nação livre. E houve vários conflitos por mais de 2 anos, até que chegou a um ponto de... Portugal disse, tá bom, eu aceito, fui mediado pela Inglaterra, tá? Então eu aceito. Beleza, que o Brasil é livre, papapá, eu aceito. Porém, o Brasil vai ter que pagar uma indenização. É aí que eu quero começar a falar e a pontuar. O Brasil pagou muito dinheiro.
muito dinheiro para Portugal. E o Brasil não tinha dinheiro, então teve que pegar emprestado com quem? Com a Inglaterra. E já começou a dever a partir daí. Mas o que acontece para que a gente entenda, comece a entender por que o brasileiro ele não é patriota? Por que o dia 7 de setembro não é igual ao dia 4 de julho nos Estados Unidos? Né? Que é o dia da independência. O dia da independência dos Estados Unidos no caso é o 4 de julho, é o maior dia, no caso, do topzão para eles, porque eles são extremamente patriotas. Eles têm orgulho de pendurar nas suas casas a bandeira dos Estados Unidos. Eles têm orgulho de fazer tudo e fazer, não, nós conseguimos a independência contra a Inglaterra, papapá. Por quê? O Brasil não é da mesma forma. Imagine que o tipo de cultura é diferente, tá? Principalmente o norte dos Estados Unidos foi uma cultura muito mais de pessoas que foram para lá para criar vida e não para mandar recursos, tá? Basicamente isso. No Brasil foi criada essa cultura de mandar recursos para Portugal e só mandar recursos para Portugal. Mas, enfim, o que acontece? O Brasil, esse 7 de setembro, antigamente ele era bem mais forte, hoje nem tanto, porque todo mundo se espelha em uma cultura diferente. A cultura do Brasil é rica, nós temos um território lindo, nós temos as mais belas praias do mundo, nós temos cultura de grãos, nós temos cultura de carne. Como assim cultura? Nós temos áreas para fazer isso. Nós temos povos indígenas da Amazônia, nós temos a maior floresta do mundo. Nós temos o maior rio em volume de água do mundo. Nós temos um Pantanal maravilhoso, nós temos espécies maravilhosas. Nós somos um país que não tem terremoto. Né? Nós somos um país que não temos tsunami. Pode chegar a ocorrer tsunami? Pode, mas é muito difícil, porque no caso, se você for olhar, como eu sou professor de ciências também aqui, eu tenho que falar um pouquinho sobre isso, né? Nós temos ali as placas tectônicas, elas estão se afastando do Oceano Atlântico. Então, a cada ano que passa, o Brasil fica 2 centímetros mais longe do... 2 centímetros a 2 metros. Enfim, né? eu devolvo consulta e passo direitinho. Mas, no caso, ele está se afastando da África. A questão do derivo continental, a gente já explicou isso para o 6º ano. O 7º ano também já deve ter visto. Então, o que é que acontece? Nosso país é maravilhoso. As pessoas são pessoas calorosas. São pessoas que tratam bem. Estou dizendo que tratam bem, assim, vamos colocar entre aspas, porque, enfim, não vamos entrar em questão, nessa questão. Mas o que é que acontece? Nós temos um país maravilhoso. O problema é que nossa cultura é uma cultura que vem de fora. Já percebeu? Qual é a música que você gosta? As 10 melhores. Das 10 melhores, eu tenho certeza que a maioria delas é do exterior. Pouquíssima gente vai dizer, não, eu gosto de tal música, eu gosto de tal música, eu gosto de forró, eu gosto... Mas a maioria é do exterior. Por quê? A cultura, no caso que vem para nós, é uma cultura de fora. Por exemplo, os filmes que você assiste na televisão, vem da onde? Tem pessoas brasileiras que são muito mais patriotas dos Estados Unidos do que do Brasil. O Brasil é um país que a corrupção fez com que a gente ficasse muito longe dessa questão de eu tenho que gostar do Brasil por isso. A verdade é essa. Essa corrupção fez com que a gente se sentisse mal. Porque quem é que não se sente mal com toda essa corrupção? Pessoas que preferem fazer o mal, por exemplo. Porque a corrupção, você fala corrupção dos políticos, político corrupto. Mas se você faz uma coisa errada, você é corrupto. Por exemplo, se você compra uma coisa no mercado, passa um troco a mais para você, a maioria das pessoas vão continuar com aquele dinheiro e vão dizer, beleza, eu ganhei a mais. Mas sempre alguém vai estar perdendo. Você já imaginou que um caixa de supermercado, ele também perde esse dinheiro? Porque no caso, ele deu o troco errado, quando ele for bater o caixa no final do dia, ele vai ver que está faltando isso. Então, o dono vai pegar o prejuízo? É um erro do funcionário, tá? Então, o que acontece?
Nós já começamos a corrupção aí, tá? A corrupção é aí. Porque se você, por exemplo, hoje, nós temos uma lei de uso de máscara no estado de Pernambuco. Se você não usa máscara, você, no caso, pode ser considerado até um criminoso, porque é lei. Não, mas eu não uso máscara porque não sei o quê. Cara, como é que você vai reclamar de um político que é corrupto se você não segue a lei? Que a corrupção nada mais é do que você não seguir a lei. Ou eu estou errado? Tem leis que falam, você não pode pegar o dinheiro público e usar para você. E se você é corrupto. Então quer dizer que eu não posso pegar o dinheiro, que é, no caso que era meu, vou passar para o mercado, então é do mercado. Eu fiz uma troca no produto. Se eu pego aquele dinheiro, eu estou sendo corrupto, estou pegando uma coisa que não é minha. Se tem uma lei de usar máscara e eu não uso, eu estou sendo corrupto, eu estou sendo errado. Então entenda isso. Antes de qualquer coisa, você tem que entender isso, tá bom? Que nós temos hoje que pensar que quem melhora o Brasil somos nós. Porque ficaram lá atrás. Ah, não, a culpa é de fulano. Não, a culpa é de ciclano. Cara, a culpa é nossa. Nós moramos no Brasil. Se nós escolhemos, no caso meus alunos que futuramente irão escolher, nós escolhemos pessoas erradas para colocar, para nos liderar, você quer que o Brasil seja como? Se você é corrupto, você quer que ele seja como? O Brasil é um país maravilhoso e nós temos que tirar da cabeça, se eu morasse nos Estados Unidos, cara, lá vai ter problema do mesmo jeito. Por que eu não melhoro o lugar que eu vivo? Porque, em vez de eu jogar lixo na lixeira, colocar para o carro do lixo pegar, mas vai para um lixão. Mas pelo menos as ruas não vão estar sujas, vai estar num local lá, que é errado, deveria ser um aterro sanitário, todo bonitinho, sim. Mas se você joga na esquina da sua casa um monte de lixo, como é que vai ficar? Se eu passo na rua, em vez de guardar um papelzinho de bala no bolso, eu jogo no chão, o que vai acontecer? O local que eu vivo só é bom se eu manter ele organizado. Se eu lutar para que ele seja bom. Entenda isso? Então, não adianta nós falarmos somente da independência do Brasil, sendo que nós queremos ser dependentes de outro canto. Eu já escutei gente falando, se eu fosse, eu entregava o Brasil na mão dos Estados Unidos e botava ele para consertar. Consertaria? Será que consertaria eu pegar, por exemplo, eu pegar a minha casa e botar na mão de outra pessoa para governar, e eu não aceitar que ele me governe, o que vai acontecer? Eu tenho que mudar o local que eu vivo. Tá? Porque se eu quiser morar num chiqueiro, vai ser um chiqueiro. Mas se eu organizar tudo e deixar tudo arrumado, não vai ser um chiqueiro. Não vai ser uma coisa desorganizada. Nós temos que, no caso, valorizar o que é nosso. A beleza que é nossa. Nós temos que fazer isso. Entendeu? Então, assim, ser patriota é amar a nossa nação. Cara, mas o Brasil é ruim, mas não sei o quê. Cara, tem país pior. Vou dizer pra você, tem país pior. Questão de vida, em criminalidade. Tem lugar pior. Então pense dessa forma. Tá? Pense dessa forma. Você é uma pessoa, tá? Que tem que pensar assim, cara, eu moro no Brasil, eu tenho que fazer com que o Brasil seja bom. E começar a pensar, porque um dos erros do brasileiro é deixar, eu quero lá saber disso. Não, cara, você tem que saber disso. Você tem que saber disso porque você mora aqui. Mas eu pouco me importo. Mas se acontece pro fulaninho da esquina ali, ou ciclaninho da outra esquina ali, acontece para você também, porque você está no Brasil. Mas eu quero ir embora, mas já foi? Mas e seus parentes? E o irmão seu, e a sua mãe, seu pai? Eles vão embora, todo mundo, Você vai pegar a tua família toda, teus parentes todos e levar embora? É isso que eu quero que você pense, tá bom? É isso que eu quero que você pense. Nós temos que melhorar o Brasil. A independência do Brasil trata a partir, no caso, de cada um. A pátria, como fala o hino, pátria amada, Brasil.
Nós temos que amar o nosso país para que ele seja bom. Tá certo? Meu recado de hoje, né? Atividades, vou mandar uma atividadezinha para os grupos, tá? Compartilhe, tá bom? Se inscreva no canal, dá uma força aí pra gente tá tentando fazer um conteúdo diferente. Hoje é sobre a pátria, né? Essa semana é a Semana da Pátria, tá? Nós estamos falando, eu escolhi falar sobre esse assunto, porque está dentro do assunto que nós temos que falar. O Brasil, ele é grande por natureza, ele é grande por beleza, e nós temos que alcançar essa grandeza e valorizar, tá? Por mais que não esteja tão fácil viver no Brasil, mas nós temos que valorizar, tá bom? Um abraço para você, tá? E até a próxima. Siga lá no Instagram também, viu? EduJ88, tá bom? Valeu, até mais.